Salve, meus queridos! Começando mais um videozaço aqui nesse canal, hein? Lembrando que hoje é vídeo sobre o Enem, beleza? Então é o seguinte, vem com o prof, que hoje nós vamos falar sobre um assunto relacionado ao Enem que provavelmente vai cair na sua prova desse ano também. Por quê? Porque é o tema mais comum da prova de Biologia e de Ciências da Natureza no Enem. E qual é o conteúdo? Adivinha? Ecologia, exatamente, ecologia. Não tem jeito, gente. Tem muita questão de ecologia no Enem, muita. Só que o segredo aqui é você ficar ligado nos enunciados. O enunciado te ajuda nas respostas das questões de ecologia. São questões que você não pode errar. E hoje nós vamos falar de uma questão, o prof trouxe uma questão para responder aqui para vocês de ecologia, já direto na prática, para você compreender quais são os conceitos que precisam estar por trás de uma questão como essa para você conseguir acertar. Porque como você viu no título do vídeo, nós estamos falando de fontes de energia e de fontes de energia renováveis. Nunca se falou tanto disso. E nós vamos falar sobre uma específica, que é a biomassa, que é justamente o que a questão pergunta. Você sabe o que é biomassa? Então, só uma explicaçãozinha rápida antes de respondermos a questão. Biomassa é toda a matéria orgânica produzida por seres vivos. Quando a gente pensa nos produtores, né, que são os primeiros a assimilar o carbono do CO2 junto com a água, pega a energia luminosa do sol, faz uma reação maluca que a gente chama de fotossíntese e sintetiza matéria orgânica. Então, os organismos fotossintetizantes usam o CO2 atmosférico para produzir matéria orgânica e a matéria orgânica que nós utilizamos como fonte de energia de biomassa são principalmente as dos vegetais. O excremento, né, as fezes dos animais, restos de folha, de vegetais, bagaço da cana, tudo isso é biomassa, matéria orgânica. Agora, como que eu uso isso? Os mais comuns, né? Então, a biomassa mais comum que a gente conhece e que às vezes a gente não consegue classificar, a gente fala assim, ah, mas isso é biomassa, professor, não sabia. São os biocombustíveis, mais comum aqui no Brasil, o etanol. É produzido a partir da cana-de-açúcar. Nós temos também o biodiesel que é advindo ali das plantas oleaginosas, como a mamona, o dendê, o girassol, o babaçu, o amendoim, a própria soja, tá? Então é super importante que você saiba isso. Professor, mas tem outras fontes? Tem. Biomassa, queima de biomassa, você vai queimar a lenha, o próprio bagaço da cana que já foi utilizado para produzir o etanol pode ser queimado também para produzir energia. Outros resíduos agrícolas, restos florestais, casca de arroz, tudo isso pode ser utilizado como fonte de energia por biomassa. Aí você fala assim, professor, mas espera lá, como que eu uso isso? Bom, você sabe que a maioria desses exemplos que o prof deu é por combustão. Você faz a combustão direta e eles fornecem energia. Algumas formas vão liberar calor, como por exemplo, você queima lá o carvão, você queima o bagaço da cana, e isso é muito utilizado nas usinas termoelétricas, que aí você converte isso em energia elétrica. Aí você fala assim, professor, mas não tem poluição? Tem. Eles eliminam o CO2 para a atmosfera? Eliminam. Só que como esse CO2, olha que sensacional, como esse CO2 ele faz parte do ciclo do carbono, então esse CO2 não foi primeiramente assimilado pelas plantas lá na fotossíntese, então agora ele está sendo devolvido para o ambiente natural. Então você não aumenta a concentração de CO2 na atmosfera. Por quê? Porque esse carbono que estava aí estava circulando aí já, beleza? Agora, quando você queima combustíveis fósseis, que são fontes de energia não renováveis, você tem lá o carbono acumulado em um material há muito tempo. Ele não está circulando, não faz parte do ciclo do carbono, esse carbono que está no combustível fóssil. Por isso que quando você queima um combustível fóssil, você está aumentando a concentração de CO2 na atmosfera.
e isso pode ter um efeito lateral que é aumentar o efeito estufa. Outra coisa, quando você queima combustível fóssil, como petróleo e seus derivados, carvão mineral, gás natural, eles têm uma alta concentração de enxofre. E o enxofre, quando se torna gás, na atmosfera, ele junta vapor de água e forma ácido sulfúrico, que é um ácido forte, que gera um outro problema ambiental, que é a chuva ácida. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Beleza? Então vamos lá para a questão para você conseguir matar junto comigo a resposta, já que você está manjando tudo agora sobre biomassa. Beleza? Bora lá. A questão fala assim, é uma questão de 2019, tá? Do Enem PPL, que é para as pessoas privadas de liberdade, e a questão fala assim, ó, em 2014, iniciou-se em São Paulo uma série crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável, que impliquem menores impactos ambientais. Então, olha só, fontes alternativas de energia renovável, que impliquem menores impactos ambientais. A gente já comentou que a energia extraída da biomassa tem menos impacto ambiental do que os combustíveis fósseis. Por quê? Combustível fóssil não faz parte ali aquele carbono do ciclo do carbono, então vai aumentar demais a concentração de CO2 na atmosfera. Eles têm enxofre, que ainda contribui para um outro problema, que é a chuva ácida, tá? E não é renovável, ou seja, uma hora essa fonte vai esgotar e aí de onde que a gente vai obter energia? Então, pensando nisso, ó, considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada? Utilizada para quê? Ó, ser uma alternativa de energia renovável e que tenha menos impacto ambiental. Gente, urânio enriquecido, isso aqui é energia nuclear. Energia nuclear não é renovável e traz um impacto absurdo. Tanto é que a gente não sabe onde é que vai depositar esse lixo radioativo que é produzido nas usinas nucleares. Isso é um problema muito grande. Não precisa nem pensar muito. Lembra do acidente de Chernobyl? Até hoje a galera tem que lidar com aquele problema lá, porque ainda tem possibilidade de contaminação. Eles construíram um sarcófago gigantesco aí, faz 2 anos que eles instalaram lá um novo sarcófago que já tinha um. E o que é esse sarcófago? É como se fosse um túmulo para blindar a saída de radiação. Nós não sabemos ainda lidar direito com isso. Então, pô, fora. Agora, ó, carvão mineral, gás natural e óleo diesel. Esses três aqui, meus queridos, esses três aqui são combustíveis fósseis. Fósseis. Você é doido, combustíveis fósseis, tá? Meu Deus, nem de longe que eles são renováveis e que causam menos impacto. Portanto, só sobra para nós biomassa, que você já sabe o que é, porque o prof falou para você sobre isso antes. Então fica ligado, porque às vezes a gente acha que biomassa é só resto, não sei o que. Não. É importante você saber também que a biomassa ela é representada pelos biocombustíveis como o etanol, o biodiesel, que ela forma biogás por meio das reações que ocorrem naqueles biodigestores que fazem ali a decomposição de matéria orgânica. Agora, que matéria orgânica que pode ter no biodigestor? Fezes de animais, folhas, restos florestais. Tudo isso ajuda na formação do biogás, que quando é queimado pode formar energia também. Pensa nessa relação de coprodução. Olha que legal essa sacada, igual o prof falou ali atrás, de usar o bagaço da cana, que já foi extraído o caldo para fazer o etanol, usar o bagaço nas termoelétricas para queimar e produzir mais energia. Então isso é sensacional. Beleza, meu povo? Se você curtiu, deixa seu likeão, compartilha esse vídeo com a galera. Se você quer se aprofundar ainda mais nos conhecimentos de biologia para os vestibulares e Enem, tá passando aqui ó, tá aqui do lado, ó. Manda um recado aqui nesse celularzinho aqui, manda um recadinho aqui nesse WhatsApp para você saber mais sobre o curso de biologia do Prof. Gabriel. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijo para vocês, fiquem com Deus, tamo junto. É nozes.